Hoje é o Dia Mundial dos Animais e teve feira de adoção consciente em Criciúma e você vai ver também. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autoriza teste clínico com o produto que pode fazer parte de outro imunizante contra a Covid. Informações do censo do IBGE só serão finalizadas no mês de dezembro. Setor automotivo comemora aumento das vendas no mês de setembro. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, tempo firme em toda Santa Catarina. Neste mês, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil e o Auxílio Gás será antecipado. O crédito previsto inicialmente para ser realizado no dia 18 vai ocorrer a partir do dia 11 de outubro. O pagamento seguirá de forma escalonada, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25. É a segunda vez que o calendário é antecipado. Em agosto, quando a parcela aumentou de R$ 400 para R$ 600, também começou antes. O Auxílio Brasil é pago a 20.650.000 famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza, que recebem R$ 600 valor previsto até dezembro. Já o Auxílio Gás é pago a cada 2 meses a mais de 5.600.000, com montante correspondente a 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o ensaio clínico da Spintec, que é um produto candidato a fazer parte de um novo imunizante contra a Covid-19. A Spintec é uma proteína quimérica recombinante que utiliza a proteína SPIN desenvolvida pelo Centro de Pesquisa e Produção de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais. Para a autorização, a agência analisou os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos, incluindo estudos não clínicos in vitro e em animais, e dados preliminares de estudos clínicos em andamento. Os resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável da vacina candidata. Segundo a Anvisa, trata-se de ensaios clínicos em que o produto investigacional será utilizado pela primeira vez em humanos. O ensaio terá 2 partes, um ensaio clínico de fase 1 de dose escalonada para verificar segurança e reatogenicidade do produto investigacional e outro ensaio clínico de fase 2 para estudo de segurança e imunogenicidade da Spintec. O estudo será financiado pela UFMG, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, pela Fundação Oswaldo Cruz e Prefeitura de Belo Horizonte. A coleta das informações do Censo Demográfico 2022 só deverá ser concluída no início de dezembro. Essa afirmação foi do IBGE, que enfrenta dificuldades para preencher as vagas de recenseadores em todas as partes do país. O término das entrevistas estava planejado para o mês de outubro, mas a falta de recenseadores, que são os responsáveis pela aplicação dos questionários em parte do país, forçou a revisão do prazo estimado para a conclusão do trabalho. Até o momento, o Instituto conta com pouco mais de 95 mil funcionários em ação no país, o que equivale a apenas 52% do total de postos disponíveis. Desde o início já foram contratados mais de 140 mil recenseadores, mas uma parcela deles não está mais em campo, pelas desistências ou não renovação dos vínculos. Segundo coordenadores do IBGE, o maior desafio do censo para este ano é captar interessados para as vagas. Mesmo com pouco mais de 50% delas preenchidas, o Instituto acredita não precisar ocupar todas as vagas, apenas elevar o patamar. Até a última estimativa divulgada neste domingo, o censo contou 104.400.000 pessoas em todo o Brasil.
Esse número é pouco menor do que a metade da população brasileira, que é de cerca de 215 milhões de pessoas. Da população já contabilizada, quase metade estava na região sudeste, 27% no nordeste, 14% no sul, 8% no norte e 7% no centro-oeste. Mesmo com o atraso e as dificuldades enfrentadas, o Instituto segue com o compromisso de entregar os primeiros resultados do censo até o final deste ano. A seguir, mudança nas embalagens dos produtos começa a valer neste mês. O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou por unanimidade a decisão que isenta de imposto de renda os valores recebidos a título de pensão alimentícia. Acabou uma disputa entre União e pensionistas que já durava cerca de 7 anos. A isenção de tributação das pensões alimentícias decorrentes do direito da família já havia sido decidida em junho pelo plenário por 8-3. Desta vez, todos os 11 ministros rejeitaram um recurso em que a União dizia haver obscuridades e buscava amenizar a decisão do Supremo. Com a rejeição total deste último embargo de declaração, o governo deve agora deixar de arrecadar 1,050 bilhões por ano, segundo estimativas da Receita Federal anexadas ao processo pela Advocacia Geral da União. O impacto fiscal, contudo, pode ir além, pois os pensionistas que tiveram dinheiro recolhido pelo governo podem agora solicitar os valores de volta na Justiça, até o prazo legal máximo de 5 anos. De acordo com as estimativas oficiais, o impacto nos cofres públicos com os chamados indébitos pode chegar a 6 bilhões e 500 milhões de reais. A União solicitou ao Supremo que limitasse a decisão às pensões com um valor de até R$ 1.903,98. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre a síndrome de burnout em razão do aumento do número de casos ao redor do mundo nos últimos anos, em especial depois da pandemia. A tradução para o termo da síndrome do esgotamento profissional e já atingiu 32% dos 100 milhões de trabalhadores no Brasil, de acordo com o levantamento do ISMA Brasil em 2019. A síndrome foi reconhecida como uma doença originada por relações de trabalho pela Organização Mundial da Saúde em janeiro desse ano. O burnout é uma síndrome de exaustão emocional, a sensação de esgotamento de não ter mais forças para desempenhar um determinado trabalho, mas mesmo assim ter que continuar. Essa é a peculiaridade da doença, porque a pessoa continua exposta ao ambiente que pode originar a síndrome, seja por questões sociais ou financeiras. De acordo com especialistas, os sintomas também podem aparecer de maneira física, quando um funcionário enfrenta muitas questões médicas ou apresenta constantes atestados de saúde, como dor de cabeça ou no corpo, por exemplo. Os especialistas também ressaltam a necessidade de um ambiente de trabalho que preze pela saúde mental dos funcionários, para que novos casos não surjam e que trabalhadores já diagnosticados com a síndrome possam ter condições de lidar com ela. O burnout faz a imunidade ficar comprometida, porque um alto nível de estresse aumenta o nível de cortisol no corpo e essas manifestações físicas aparecem. Se um superior está atento, se é uma empresa com uma liderança engajada em questões de saúde mental, pode acabar percebendo que o funcionário está com burnout antes mesmo da pessoa, observando também questões como a motivação para desenvolver seus projetos. Em relação ao tratamento, o primeiro passo deve ser buscar terapia. E pode ser também que haja necessidade de tratamento medicamentoso, indicado por um psiquiatra. Mas o principal é rever as relações e o ambiente de trabalho,
já que é uma síndrome relacionada a um estresse por fenômeno ocupacional. Há muitos sintomas que isoladamente não parecem graves, e o conjunto deles pode fazer parte de um diagnóstico de depressão, por exemplo. Outras áreas da vida podem promover angústia, mas se o estresse é mais evidente no ambiente de trabalho, é burnout. A partir do dia 9 de outubro, entra em vigor a medida que obriga as empresas alimentícias a colocarem alerta de excesso de sódio, açúcar, gordura nas embalagens. A determinação poderá ajudar a seleção de alimentos mais saudáveis. Que tipo de informações você avalia ao comprar um produto industrializado? Preço e data de validade. E avalie também o produto para saber se é bom ou não. Vai pela marca. Vai pela marca. Mas agora outras informações deverão passar a ser notadas pelos consumidores. Pelo menos é o que prevê a nova medida que impõe a impressão de alertas sobre o excesso de sódio, açúcar e gorduras nas embalagens. Itens que podem estar associados ao desenvolvimento de doenças crônicas. São doenças que realmente acarretam muito, a gente vê muito infarto, diabetes, hipertensão, tudo isso proveniente da má alimentação e desses rótulos, né, que nós encontramos nos alimentos industrializados e que as pessoas, ao chegarem no mercado, não conseguem identificar. O seu Cláudio que o diga. A letrinha que me embaça mais ainda, porque eu já sou zoiudo, né? Já para o Orlando, o problema vai além do tamanho das letras. Você entende tudo que está escrito ali? Não, imagine, não, é difícil. É para mudar tudo isso que os novos rótulos chegam agora, com imagens de lupas, contendo informações sobre o alto teor daquilo que não faz bem à saúde. Os alertas devem estar impressos na frente das embalagens, com fundo preto e letras brancas, para ficar bem legíveis. E a tabela nutricional também deverá ser mais completa. Então, esse rótulo, essa lupinha, essas letras maiores, né, que estão vindo aí, essa informação nutricional maior para o cliente lá no mercado vai ser muito importante, porque ele vai conseguir saber quantos % de sódio tem nesse produto, quantas gramas de açúcares tem, se é 70% do valor diário, se é 100% do valor diário, e isso vai ficar muito claro, até mesmo para o leigo. Opa, aqui já tá, aqui nesse produto já tem 200%, então eu não posso consumir mais que isso. Todas essas determinações fazem parte de um movimento mundial por mais transparência dos dados nutricionais dos alimentos industrializados. Uma discussão que, no Brasil, foi iniciada em 2018 por meio de uma consulta pública coordenada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e que agora entra em vigor. A nutricionista revela ainda que a nova rotulagem vai desvendar muitas pegadinhas de alimentos que só parecem saudáveis. Um exemplo disso é o suco de caixinha, né? O suco de caixinha, a gente vê lá, não sei quantas frutas por 1 litro de suco. E aí você vai olhar lá atrás, é puro açúcar, né? Coloca lá 2 frutas e o resto de açúcar, de glicose. Então é algo assim realmente que engana a pessoa. Enganos que os novos rótulos prometem exterminar, além de mudar hábitos. E isso vai me fazer repensar sobre as escolhas dos alimentos, né? Essa é a intenção da mudança. No México, por exemplo, a obesidade caiu 15%, 5 anos após a implementação da alteração do rótulo, segundo uma estimativa publicada na revista científica PLOS Medicine. O estudo mostrou que houve 1.300.000 casos a menos no país e uma economia de quase 2 bilhões de dólares em gastos com a doença. As vendas de carros cresceram 9% em setembro, em comparação com agosto, com mais de 181 mil unidades vendidas.
Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 27%. Desde janeiro, 1.400.000 carros foram vendidos em todo o país. Grande parte das negociações foram feitas de forma direta, por frotistas e locadores. As vendas estão sendo afetadas pelos juros altos e pela dificuldade em conseguir crédito, já que os bancos estão mais restritos por causa do aumento da inadimplência. Já a oferta de modelos nas lojas tem melhorado, porque o problema com a falta de peças para a produção diminuiu, embora ainda afete algumas fabricantes. Carros modelo esportivos SUV foram os campeões de venda, seguidos pelos modelos hatch. A procura por carros usados e seminovos também aumentou. No mês de setembro, foram vendidos cerca de 1.200.000 veículos dessa classificação. Ainda falando de eleições, faz apenas 90 anos que as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. Hoje, o eleitorado feminino é maior que o masculino. São 53% de mulheres e 47% de homens. Eles continuam dominando a política, mas elas seguem em frente. O direito ao voto é um dos direitos mais importantes da democracia. Mas, durante muito tempo, muitos grupos não puderam exercer a cidadania, como as mulheres. Em vários países do Ocidente, o voto feminino só foi possível graças a muita luta. No Brasil, não foi diferente. Mulheres de diferentes classes sociais, movidas pelo desejo de direitos iguais, fizeram esforços surreais para conquistar espaço na política. Uma luta que começou no final do século XIX, com a promulgação da Lei Saraiva, que trouxe grandes modificações para o sistema eleitoral brasileiro. Uma delas foi garantir que todos os brasileiros com títulos científicos pudessem votar. No início do século XX, a causa do voto feminino até acarretou o surgimento de associações, instituições e partidos em defesa dessa pauta, e as primeiras conquistas começaram a ser percebidas. O estado pioneiro foi o Rio Grande do Norte, onde foi aprovada uma lei que garantia o direito de voto às mulheres. Apesar do avanço do Rio Grande do Norte, o país continuava omisso. As brasileiras tiveram que esperar a mudança do Código Eleitoral em 1932 para exercer o direito de votar. Estava escrito no artigo 2 do Código Eleitoral que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado na forma deste código. Assim, as mulheres poderiam votar desde que tivessem mais de 21 anos e fossem alfabetizadas. Atualmente, o voto é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, incluindo os analfabetos. Ficou estabelecido também que o voto seria obrigatório e secreto, e foram abolidas as restrições de gênero. Nosso país foi o primeiro na América Latina a permitir o comparecimento das mulheres às urnas. Vamos conferir as vagas de emprego que estão disponíveis aqui na nossa região. Em Criciúma, há vagas para desenhista projetista em indústria de máquinas, analista fiscal em contabilidade, analista contábil em contabilidade, inspetor de segurança veicular em empresa de inspeção veicular, vendedor externo em empresa de segurança. Na cidade de Uruçanga, há vaga de estágio no setor administrativo. Na cidade de Araranguá, vaga para gerente operacional em empresa de transportes e turismo. Lavanderia, indústria, confecção no Vale do Araranguá, coordenador de engenharia de produtos, PPCP, operador de máquina de lavanderia sênior, supervisor de costura, supervisor de lavanderia, coordenador de terceiros. Indústria de plástico de Sara também contrata assistente de logística de frete, assistente de logística de faturamento, mecânico, assistente comercial e coordenador comercial. Os interessados podem realizar o cadastro do currículo através do site excelênciarh.net. Dia Mundial a seguir, Dia Mundial dos Animais, foi comemorado com feira de adoção em Criciúma.
já ouviu falar no Dia Mundial dos Animais? Esta é uma data muito importante para a defesa dos bichinhos e já que funciona como um alerta também para a necessidade de prevenção de todas as espécies e do meio ambiente. Cuidar, amar, zelar. Os animais têm tantos direitos quanto os humanos para proteger a sua vida. Através de ONGs, entidades de classe, universidades e municípios, existem programas que ajudam a cuidar principalmente dos animais de rua. E no Dia Mundial dos Animais, esses valores ficam ainda mais evidenciados em ações de conscientização realizadas, principalmente sobre a adoção consciente. Nós temos o programa Amicão, que é um programa de guarda responsável, onde nós levamos nas escolas, em eventos como esse que está acontecendo hoje em Criciúma, as informações acerca da guarda responsável de animais de estimação. Questão do tutor responsável em relação à alimentação, aos cuidados, a longevidade hoje dos animais, né? Que os animais não são brinquedo, que não são descartáveis, que não são para ser presenteados. Os cuidados também no que se diz respeito à castração, importante para evitar o número, né, de animais cada vez maior, inclusive do abandono, que é uma questão de maus tratos. Então, todas essas informações nós levamos, né, a escolas. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, 30 milhões de animais estão em situação de rua somente no Brasil. Desses, 15 mil são cães e gatos. Uma situação que poderia ser resolvida através da adoção consciente. Fernanda soube do movimento e foi procurar adotar um gatinho, mas não resistiu ao charme da pequena cachorrinha Liz, que foi a contemplada e acabou ganhando um novo lar. Vem dos movimentos, né, de tirar eles da rua, de castrar, cuidar, sabe, nesse sentido. E tipo assim, quando ela falou que era vira-lata, eu vi que algumas pessoas estavam saindo, mas tipo, olha essa carinha, não tem como. Maltratar animais é crime, conforme a Lei de Crimes Ambientais 9.605. Se você presenciar uma situação que coloque um animal em risco, denuncie, ligando para a Polícia Militar no 190. Se as vítimas forem animais silvestres e espécies exóticas, o IBAMA, através do 0800 061 8080, deve ser o acionado. Que bonitinha, a Liz ganhou um novo lar e a dona saiu bem feliz. E daqui a pouco o Tigre entra em campo e quer continuar mantendo a sua sequência de bons resultados na Série B do Nacional. Precisando vencer para continuar sonhando com a Série A, o Criciúma enfrenta daqui a pouco o Vila Nova, 19h, fora de casa. Com a calculadora na mão, fazendo contas para subir, mas já matematicamente garantido na Série B do ano que vem, o goleiro Gustavo é um dos destaques da equipe. E segundo ele, esse é o melhor momento da sua carreira, por isso, vibra tanto a cada conquista do Tigre. Com certeza, eu venho construindo isso aos poucos, né, com algumas conquistas, né, pessoais e também conquistas juntamente com o grupo, né, com o clube, e sem dúvida alguma é o melhor momento da minha vida, né, da minha carreira, né, e fico muito feliz de estar vivendo esse momento aqui no Criciúma, um clube que abriu as portas para mim, que confiou no meu trabalho e que me deu uma chance de se erguer aqui dentro mesmo do clube. Então hoje eu estou muito feliz, muito contente, e planejo continuar conquistando coisas grandes aqui com o clube. Então tá, Gustavo, hoje é dia de defender ainda mais e pensar sim em entrar no G4. Para o confronto desta noite, o técnico do Criciúma, Cláudio Tencati, deve repetir a escalação que foi a campo na vitória contra o Brusque na última rodada. Com isso, o time deve ter Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Rayan e Helder, Serrato, Arilson, Felipe Mateus e Thiago Alagoano, Igor e Lohan. Boa sorte ao Tigre. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta terça-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook. E também para vídeos e a nossa programação ao vivo no nosso canal do YouTube. Está lá tudo disponível para você, /TV Primavera Criciúma. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.